pauta hoje com 3 itens. O primeiro item é a aprovação da ata da segunda reunião. Eu estou com ela aqui, depois não sei se todo mundo recebeu, consigo entender, mas tem alguns pontos aqui que eu queria até depois tratar. Depois a gente tem que falar a definição e votação da metodologia do trabalho da revisão do plano diretor e, por fim, a definição e votação do cronograma dos trabalhos da revisão do plano diretor. Então, em relação à ata, não sei se todo mundo chegou a ler, se ficou alguma dúvida, mas acho assim, o grande ponto aqui nessa ata é que a gente comentou sobre fazer aquele questionário, né, Érica, que a gente, qual é o nome que a gente deu? Questionário que a gente vai fazer. E a ideia era que a gente trouxesse para essa reunião já uma proposta desse questionário. Só que a Érica acabou fazendo uma verificação dos questionários existentes que tinha, e os questionários que tem são muito focados na elaboração do plano. E como a ideia nossa aqui é fazer um monitoramento desses 5 anos de plano, o questionário não se aplicou. Então a gente vai ter que montar um questionário novo. Tá. Aquele anterior que tinha não. Porque ele é muito voltado para o que você acha da sociedade, quais os problemas da sociedade. Não é uma coisa focada para uma análise do plano. Então, a primeira coisa, acho que é perguntar para a população se a população sabe o que é um plano diretor. Boa pergunta, você vai ter que ensinar para todo mundo. Deixa eu botar minha cara aqui. Uma cartilinha mesmo. A definição, né? E certa. E depois algumas perguntas, eu acho que a gente vai direcionar, eu acho que nós pudesse construir aqui, porque para a gente não induzir a uma resposta, né, uma coisa mais, porque aí talvez por capítulos mesmo a gente colar algumas perguntinhas por capítulo, coloca o questionário, enquanto isso as pessoas daqui vão analisando cada capítulo. Mas eu acho, assim, para ficar uma coisa mais produtiva, a gente sentar aqui e montar, eu acho que não é muito produtivo. Tanto que eu pensei, vamos montar uma proposta de um questionário, aí a gente manda para todos os membros da comissão, lá, e aí a gente vai pegando essas contribuições antes da próxima reunião. Aí na próxima reunião a gente vem com essas contribuições e aí a gente define já um questionário na secretaria. Vamos fazer essa adequação, a gente faz um primeiro esboço desse questionário. Um start inicial? Isso, uma ideia. Vamos começar uma ideia inicial. Passa para todo mundo pode fazer a sugestão que aí achar. Todo mundo colocaria uma contribuição, isso. Ou complementa o que tiver já tem lá. Complementa, conta. E aí a gente vem para a reunião já com isso formatado. Se a gente for aqui começar a discutir, a gente vai sair daqui 10, 11 horas da noite. Então eu acho que fica mais produtivo a gente fazer dessa forma. Quantos dias você acha que a gente precisa para mandar esse primeiro esboço desse questionário? 1000. Não sei, eu acho que a gente para a próxima reunião daria alguma coisa, né? Daqui a um mês, é isso? Próxima reunião daqui a um mês. Eu queria pelo menos mandar antes da reunião para a gente chegar aqui na reunião já com os comentários. Acho que uns 20 dias a gente consegue. Eu acho que aí a gente se organiza para alguma coisa em andamento. Pedir para o pessoal se manifestar, encaminhar e se manifestar por e-mail. Todo mundo vai receber, obviamente, e solicitar que o pessoal responda até uma determinada data, até tal data, antes da próxima reunião. E aí na reunião a gente vem aqui e define o questionário final. Colocar uma data também justamente para não ficar na véspera da reunião. Tipo, coloca uns dias antes para não quem vai receber aqui, por exemplo, para depois não ficar, não ter tempo hábil, né? Perfeito. E esse questionário, só para alinhar, o que a gente tinha conversado na reunião anterior, é um questionário geral para a população. E em paralelo teria a leitura do plano diretor por capítulos aqui pela comissão. Aí nesse grupo vai talvez fazer uma leitura do que funcionou, do que faltou por capítulos para fazer como se fosse um relatório do consulado, da comissão, é isso. Isso. Então já entrando nesse, então o primeiro, aqui a gente está conversando um pouco sobre a metodologia de trabalho. Então, a gente vai ter 2 trabalhos. Né? O primeiro é o questionário, onde a gente vai abrir para toda a população, e ele é um questionário assim, com uma linguagem bem acessível, né? A gente tem as respostas da percepção da população em relação ao plano diretor. E aí a gente vai ter um trabalho mais técnico, que aí vai envolver aqui a comissão, as demais secretarias, né? A gente vai envolver todas elas,
em relação a essa análise sobre esses primeiros 5 anos do plano diretor. E aí, como que você acha que a gente pode montar, o que vocês acham, como que seria esse... A primeira parte vai ser esse questionário, e essa segunda, como que você acha que a gente poderia fazer de uma maneira que fique efetivo, sem ficar também muito burocrático, uma coisa que demore muito, que a gente perca muito tempo nessa etapa? Você pensou alguma coisa? A gente vai fazer uma parte aqui com os conselheiros, certo? Com os membros da comissão. E ao mesmo tempo a gente vai ter que abrir para as demais secretarias. O que as demais secretarias podem falar em relação a esse encontro? Qual seria essa contribuição que eles poderiam dar em relação a esse monitoramento? Olha, nos outros planos diretores, o que a gente costumava fazer? No ponto de partida. A gente fazia um ofício para cada secretaria, dizendo, olha, nós vamos começar realizando o plano, o que vocês têm que apresentar e tudo mais, e fazíamos reuniões. Então a gente tinha um cronograma muito complexo de realização, bem intenso mesmo, porque a gente tinha as revisões com as secretarias, porque eram assuntos pontuais das secretarias, depois a gente tinha reunião de alinhamento com as secretarias, então a gente vai falar de diretriz viária, a gente vai observar secretaria de habitação, porque tem moradias às vezes em locais que tem uma definição de uma diretriz, tem secretaria do verde junto e tem as interfaces. Depois a gente tem as reuniões grupo, depois tem as gerais, depois tem as interfaces com todos os conselhos. Isso na elaboração do plano. Isso na elaboração do plano. Algum desses planos anteriores foi feito esse trabalho de monitoramento? É uma coisa nova que é uma coisa nova. Mas eu estou contando isso tudo porque talvez a gente possa fazer a pergunta para as secretarias, olha, do que está aqui no plano diretor, porque as próprias secretarias ajudaram a escrever aquele capítulo da educação, foi trazido pela Secretaria de Educação, discutido com eles, mas foi trazido. Daquilo que vocês trouxeram, o que vocês avançaram dentro do plano, o que vocês utilizaram, talvez uma pergunta assim, para que a gente tenha, para todas elas, né, para assistência, saúde, cultura, todo mundo enviou os textos e discutiu os textos. Alguns saíram diferentes do que foi discutido, mas porque dentro da participação social muita coisa se altera e se ajusta, né? Mas a gente poderia talvez fazer essa pergunta global para todas as secretarias. Mas a gente poderia, talvez não seja global, né? A gente vai ser, vamos pegar a saúde. Dentro do plano diretor ele tem um capítulo da saúde. Isso. A gente, porque provavelmente as pessoas, algumas sim, outras não, né, que elaboraram o plano há 5 anos atrás, não estejam aqui. Então talvez a gente precisa fazer um resumo, falar, olha, dessas medidas que foram definidas no plano diretor, quais delas foram implantadas, de que maneira, o que pode ser melhorado para o próximo plano, e aí a gente entrar nesse monitoramento. Como se fosse um questionário de avaliação. Isso, muito focado em cada secretaria, né? Um geral, né, da população, e aí a gente focaria esse questionário, mas se pega o plano diretor e fala, olha, saúde, tinha previsto isso. O que aconteceu nesses 5 anos? Alguma coisa nesse sentido. Isso eu estava imaginando mesmo, pegar o trecho que fala da saúde e manutenção. Um texto inicial, explicando que estamos iniciando. E a gente consegue fazer isso, a gente consegue extrair isso do plano e focar bem nessas respostas para eu acho que sim, porque por capítulo, quando a gente pega, por exemplo, desenvolvimento rural, no capítulo que eu peguei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez o texto e pode nos passar. Política de Meio Ambiente, Secretaria do Verde. Aí vem a parte toda de habitação aqui, que seria SEA. Depois tem segurança pública, esporte e lazer, cultura, saúde, são capítulos de educação e assistência social, que são das políticas sociais e econômicas. Então está tudo separadinho e eu acho que a gente consegue. E caso tenha algum assunto que a gente veja que é demais de uma secretaria, porque aconteceu nas discussões de uma secretaria participar da outra, porque tem a ver. Aí a gente pode repetir a pergunta para as várias. Posso perguntar uma coisa? Em relação, quando a gente fez o plano diretor, a gente usou a orientação do transporte, né, que era o DOT, né? E em cima dessa orientação, né, que é o desenvolvimento,
orientado pelo transporte, a gente criou algumas, não centralidades, mas alguns lugares especiais, né? Acho que centralidades mesmo. São centralidades, né? E, então, eu acho que esse questionário, ele podia conter essa avaliação, sempre lembrando dessas centralidades, e eu acho que tem que ter uma coisa interna, um momento desse questionamento com as pessoas que estão nessa territorialidade, com os serviços mesmo, que estão estabelecidos nessa territorialidade, e acho que essa avaliação lá da ponta, lá do território, é que vai dar uma orientação para a gente da evolução disso, ou então da aplicabilidade do que foi planejado anteriormente. E a partir disso é que vem o diagnóstico. Eu acho que então não é a centralidade, eu acho que você está se referindo às áreas de planejamento e gestão, as APGs. As APGs. Porque a cidade foi dividida em 17 áreas de planejamento e gestão. Nessas conversas com todas as secretarias e com a população, nós determinamos esses limites dessas áreas. Então, sempre pensando em limites físicos claros, inteligíveis, mas que também coincidam com os setores censitários do IBGE, porque nossa grande fonte de dados é o IBGE. Então, para a gente colar o que a gente tem de dados, o que a gente tem na realidade. E aí, saiu inclusive um plano diretor que a prefeitura precisa se adequar a prestar informações por APGs. Então, o que a cultura está fazendo por APG? O que a saúde está fazendo por APG? E isso é uma coisa que a gente precisa continuar insistindo, porque ainda não está acontecendo. Então, se a gente fizer a aplicação desse questionário por APG, a gente já consegue... Para as secretarias por APG. Perfeito. Perdão, quando fala APG, só me fala áreas de planejamento e gestão. Áreas de planejamento e gestão. Não, é só Foram fazer. divididas são 17 áreas de APG dentro do município. Então você tem áreas de APG, dentro dessa área você tem algumas prioridades. Então, mas aí então a gente teria, nessa pergunta que vai para a Secretaria de Saúde, por exemplo, quais foram as medidas tomadas? Porque no plano a gente divide as medidas por APG? Não. A gente pede que a partir do plano as secretarias comecem a nos passar informações por APG. Então, o que a saúde fez na APG? O que a saúde fez? Que estava previsto no plano diretor para o aquela plano APG? diretor ele vai trazer por APG cada ação de cada secretaria. Nesse plano de 2018 ele não trouxe. Ele instituiu as APGs e falou: secretarias, vamos começar todo mundo a trazer dados por APG. Dados gerais que você faz. A Secretaria de Educação trabalha para a educação da cidade como um todo, eles têm as divisões deles de educação dentro dele, raios de distâncias para a escolinha de infantil, fundamental e assim vai. Mas passar para a gente, então eu fiz reforma em 5 escolas que estão na PG 100. Eu fiz 3 escolas novas na PG Campo Grande. Isso eles poderiam nos passar. Isso eu acho que não é difícil, porque todo mundo tem georreferenciado. Hoje em dia, isso não é complicado de fazer. E de lá para cá a gente teve muitos postos de saúde, muitas creches. Então a gente... Isso, inclusive, eu acho que vai servir de base, porque eu acho que no próximo plano diretor a gente tem que definir as prioridades por APG. A gente tem que definir. A gente queria muito ter uma fichinha por APG. Nosso sonho de consumo é que a gente tivesse representantes por APG, uma ficha por APG mostrando a situação, o termômetro bom e ruim, as ações, o que está pegando, qual APG está com mais violência, qual APG está com mais trânsito, qual APG está com mais... Onde teve mais regularização? Onde tem regularização fundiária. Onde tem mais regularização fundiária? Como é que nós estamos tratando isso essa população vulnerável, né? Então, inclusive isso vai vir. Teve um trabalho que foi feito pela Secretaria de Finanças e definiu algumas áreas de vulnerabilidade do município. Classificou de 6 a 1. 6 é a mais vulnerável e a 1 é a menos vulnerável. E aí a gente pegou, o Fernando pegou e fez um trabalho em cima disso, mostrando quais eram as vulnerabilidades de infraestrutura, educação, saúde, dentro de cada área. Só que não separou isso por APG. Mas a gente pode usar isso como um subsídio, não agora, mas para pensar na elaboração do plano, dessas vulnerabilidades também para a gente colocar. Existe uma pergunta. Existe uma possibilidade de, nessa medição que você me disse, esse termômetro de as situações que se encontram, né?
APGs. Eu entendi. Você falar, olha, aqui está superdimensionado, eu posso direcionar esse recurso para essa outra localidade que só estou realocando, não estou contratando mais recursos, mas eu estou só realocando uma coisa que está superdimensionada, está dimensionada, que no passado talvez havia necessidade, tá? E que agora não existe mais, e eu posso realocar para essa região, para essa localidade onde que mais precisa. Eu acho que sim, assim, eu não acredito que tenha um recurso destinado para uma APG. Não existe. Tá? Não tem. Ah, tá. Não existe. Assim, o recurso ele não é destinado por APG, mas ele é destinado para alguma obra dentro daquela APG. Então, se aquela APG não tem a prioridade, mas tem uma obra prevista ali, dentro desse trabalho que a gente vai fazer, a gente pode falar, olha, a prioridade não é aqui, a gente identificou que a prioridade é uma outra, então dentro desse trabalho a gente vai conseguir identificar isso. Tá. Que eu acho que não foi identificado no último plano. Porque possa ser que no passado, ou lá para trás, precisaria, assim. É uma coisa, uma ideia que nós estamos aqui, estou começando agora, mas não. É uma ideia assim, desculpa, assim, talvez seja até redundante, mas é uma coisa que eu pensei, assim, que possa ser destinado, assim, falar, ó, vou realocar isso para cá. Isso a gente tem a verba do orçamento, né, que a gente está previsto, que a gente pode fazer isso, e a gente também tem as verbas que vêm de contrapartida e medidas mitigadoras do EIF, que hoje ele não é feita essa análise por APG, né, muitas vezes é um raio, alguma coisa. Então, se a gente tiver isso bem estruturado e saber todas as necessidades por APG, é uma coisa que a gente inclusive pode, olha, se tem um empreendimento que está aqui na APG 17, a gente pode pegar o recurso, a medida mitigadora desse empreendimento e alocar exatamente dentro dessa APG. E aí a gente mudaria até a área de influência para a área da APG, né, para a gente entender que ali que é o impacto dessa... Acho que uma coisa que é importante, assim, na experiência, é a gente ter a expectativa de que nós estamos vivendo o plano diretor e não o plano de ações. Então, o plano diretor é aquela diretriz macro, vamos dizer assim, como se eu estivesse voando lá de cima do avião, você ainda não desceu para um helicóptero, muito menos para um drone, você ainda está lá no ar. Então, são coisas macro. A gente não chega no detalhamento fino de que verba que a gente vai destinar para cada escola. Isso é o plano setorial de educação que vai fazer, o plano setorial da cultura vai pensar nas ações da cultura. É só o norte. Então, o que o plano diretor disse lá em 2018? Baseado nesse conceito de desenvolvimento orientado pelo transporte, essas são as principais da cidade, onde a gente vai ter que concentrar mais os nossos recursos, mas também ali a gente vai ter um adensamento maior de pessoas. Essa foi a lógica do plano diretor. E aí, todos os desdobramentos das políticas públicas vai sempre pensando nesse raciocínio. Então, só para a gente ter essa noção de que nós não vamos chegar nesse fino da destinação de verbas. Claro que quando a gente tem as APGs, nossa expectativa, desde quando a gente desenhou o sistema de monitoramento, o plano diretor, era sempre para que a gente descesse sim. O sistema de monitoramento chegasse ao ponto de falar assim, a APG tal está precisando de recursos parrudos aqui na área da habitação social. Então a APG, não sei das quantas, que está indo muito bem, obrigada, vai subsidiar, vamos dizer, os recursos auferidos com outorga onerosa pela cidade como um todo, nós vamos aplicar mais aqui, menos. E aí isso é feito pelo Conselho do Fundo. Então é uma coisa meio que amarrada no olho. A tradução disso também acaba sendo que quando alguém vai planejar vai fazer um plano de governo, ele vai ler no plano diretor como será adequado ele fazer um plano de governo, porque é ali que vai aparecer, nessas APGs, que vai aparecer o desenvolvimento da região ou a falta do desenvolvimento. Ah, sim. Então, observando, chega nisso que você quer. Chega nesse ponto, chega né? nesse ponto, tá. Que o planejador, ou quem vai fazer um plano de governo, ele observa o plano diretor, ele só pode fazer o que está lá no plano diretor. Ele não pode fazer o que está no plano diretor. E aí, todos os outros planejamentos que vêm, planejamento econômico, plano de lei orçamentária, vai ser tudo orientado por aquele plano diretor. Por isso que essa APG apontando o nível de desenvolvimento, avaliando se
houve acréscimo de equipamento, se houve acréscimo de urbanização, regularização fundiária, é ali que ele vai conseguir medir onde que ele vai fazer a proposta. Olha, o meu governo vai aplicar nisso, naquilo, naquilo outro. Então, o plano diretor ele é o cerne da cidade, mas com diretrizes macro, mas chega no micro quando a gente põe ele em prática para dizer o que você vai fazer. Então É ótimo, é isso que você falou mesmo. Secretário, esse trabalho que o senhor citou aí, desse levantamento de demanda, está disponível por assim? Porque ele pode consultar isso. Mas chega nisso. O senhor acabou de dizer. Ainda não. O que a gente está fazendo? Na verdade, foi. O assessor da Secretaria de Finanças montou quais eram as áreas de vulnerabilidade. E nós pegamos e passamos um pente fino, mas eu ainda não validei. Assim que a gente tiver validado, a gente vai fazer uma apresentação. Inclusive, eu vou pedir para o Fernando fazer essa apresentação aqui no Concidade. É bem interessante. Eu só estou validando ainda, que tem muita informação, mas eu quero ver se a próxima reunião a gente já consegue apresentar. Eu vou apresentar para o prefeito e a gente traz para a comunidade. É muito legal. Muito legal. A Secretaria de Finanças definiu as áreas de vulnerabilidade de acordo com alguns padrões. E aí a gente entrou e esmiuçou um pouco mais isso aí. Então, assim, quais são os equipamentos que existem, o que está faltando. Então, foi um trabalho feito a 4 mãos. Então, vamos assim, vou fazer um resumo do que a gente falou para a gente ver se... É isso, para ver se todo mundo... Então, em relação à metodologia, nós vamos fazer um questionário para a população, e aí a gente vê como que a gente vai divulgar e como que a gente vai tentar ter o máximo de resposta possível. E aí, para a população. Mandar em 20 dias. Em 20 dias, aí a gente já entrou no cronograma. Calma, você acha que é só isso? Vai ter mais uma demanda. Então, então assim, em 20 dias a gente vai montar um esboço para enviar para os membros da comissão de uma proposta inicial de um questionário. Ainda não, é um questionário. Só comissão. Ele vai ser destinado à população, mas por enquanto tem que ser Para análise da da comissão. Aí a gente vai montar esse questionário e vai mandar em 20 dias por e-mail para todos os membros da comissão. Então, aí a gente já entra nesse tem 3 que é o cronograma. Mas aí não teria uma semana para um prazo para a gente, então, fazer a sugestão antes da... Então, aí ela manda em 20 e a gente aqui tem. Aí a gente põe uma semana para todo mundo comentar. E aí a gente tem 3 dias para consolidar, para trazer na próxima reunião, e aí a gente chegar, aí a gente bota em votação. Uma semana é suficiente. Quem não comentar que uma semana é sinal que Não é isso, aí qualquer coisa a gente tira. está concordando com que Isso. com Então, o que foi colocado. esse é a primeira parte da ideia. A segunda parte é o envio dos ofícios para todas as secretarias. Certo? Depois, né? Não, eu vou te ajudar. Olha. Eu vou te ajudar. O que eu Ó, queria? chefe. O que eu queria para daqui 20 dias também? A gente tentar montar esses ofícios, pelo menos uma minuta de como esses ofícios vão para as secretarias. Aí a gente pede para o pessoal da assessoria de legal, que a gente já separa, que é saúde, que é educação, e aí a gente monta esse ofício e também manda para todo mundo verificar, a gente dentro desses 20 dias. Então, segunda parte. Vai mandar, por exemplo, para habitação, transporte, saúde, para todos. Ou não seria a gente Só que pegar... são ofícios diferentes. Não, com Cada certeza. secretaria vai receber um Não, com ofício. certeza. Seria toda a secretaria? Não, aí é todas. Quase todas. Quase todas. Mas todas têm plano setorial para ser visto, todas elas Quase têm. todas. Então, mas a gente Porque se o volume for grande de secretarias, vai ter que... Não, a gente manda ao mesmo tempo. É que tem nada A simultâneo, gente manda ao né? mesmo tempo. por prazo para A entender. gente abre um CI e manda uma senha para cada O caderno de secretaria. subsídios, É bastante. ele diz... Mas cada um faz o seu trabalho separado. Vai separar. Cada um tem o seu plano setorial. Que daí você não chega, que fica muito
ser discussões e também de educação, as diferentes secretarias. Depois a gente Ou a pessoa pergunta muito, depois a gente organiza o debate aqui. Separa a secretaria do assunto que é. eu acho que a gente não é Dois temas. vão chegar as respostas da secretaria. E daí assim, a gente vem para a próxima E é reunião. interessante também a pessoa da secretaria vir falar. Isso, foi isso que eu pensei. Aí você organiza o debate aqui com a secretaria. Tem times diferentes, né? Tipo, população times. Por exemplo, a assistência, Mas ela a minha ideia assim, tá tudo finalizado na assistência. Porque como ela faz muito repasse, o plano setorial dela já está pronto. Ela tem uma diretriz nacional e ela sempre faz essa revisão do plano de assistência. Então, são secretarias que vão... A saúde, super organizada. Então, ela vem, ela já tem coisa para falar para gente. As que não são tão organizadas vão ficando para depois. Vai ter que se organizar. Vai se organizar. É uma caçada. Entre algumas Porque mesmo assim, a assistência social que é organizada, eu não sei se ela tem essa organização por APG. Não, e Ela- essa pessoa ela- é organizada, mas não tem Ela tempo. tem- Mas se não tiver, Ela ela monta. pega a PG e monta. Ela monta. É esse o tempo que ela vai ter. É, de- monta. E aí a gente vem bem efetivo, a pergunta falando o que a gente quer de cada É secretaria. comunicação interna. Então, assim, o que eu quero que te ajudar, tá? Não fique desesperado. Não é abuso de menor. Abuso de menor. A gente tentar, dentro desses 20 dias, enviar a ideia do questionário e as minutas desses ofícios. Depois que a gente elaborar o primeiro, a gente vai copiar, colar e aí a gente manda para todo mundo nesses 20 dias. Para quê? Para a próxima reunião a gente ter essas contribuições do questionário e as análises dos ofícios. Todo mundo dando ok, na outra semana a gente disponibiliza o questionário e já manda os ofícios via SEI para todas as secretarias com prazo de resposta. E aí, é isso que a gente falou, não vai vir tudo ao mesmo tempo. A gente sabe, tem secretaria que vai demorar, tem secretaria que vai ser rápido, e aí a gente vai conseguir se organizar no prazo deles, mas pelo menos a gente já mandou para todo mundo. E aí a gente começa a ter essas apresentações e a gente começa a estruturar isso. E depois, ao longo do tempo, a gente vai pensando a interface com conselhos, outros e tudo mais. É isso? Está no site. Todo o material, o site ele é bem completo. Eu tive cuidado, até que eu fui olhar, tem muita coisa lá mesmo, muita coisa. Então eu acho que dá para qualquer dúvida que vai ter. Em relação à metodologia e em relação ao cronograma, temos alguma observação? Bom, eu acho que ficou confirmado que a gente vai continuar usando o transporte como orientador. É isso. Mas a PG. Se for uma revisão do plano, eu acredito que a gente tem que partir desse princípio, né? E daí eu acho que durante a revisão, Aí se tiver algo que surja tem que ser avaliado, né? Tá bom. Ah, não tá Tá. dando certo, tá motivo, então vamos Na verdade, a gente nem está pensando em revisão, né? A gente está pensando em monitoramento. Exato. Por enquanto é monitoramento, não estamos falando em revisão. Tá. Se desse monitoramento a gente concluir que tem alguma coisa que a gente consiga mudar para não esperar os 5 anos para atingir o que a gente pode chegar a essa conclusão. Perfeito. Mas não é esse o objetivo, vamos entender, vamos monitorar o que aconteceu esses 5 anos, vamos avaliar. Cultura, foi bem, deu tudo certo, não sabe. Não, pô, faltou aqui essa PG. Então vamos fazer um ajuste aqui para poder, aí a gente consegue ajustar. Perfeito. Acho que essa é a ideia. Tá bom. E sempre pensando no quê? Isso aqui vai ser uma base para a gente começar a pensar na elaboração do plano para daqui a 5 anos. Enquanto isso, a gente está antecipando. A gente vai fazer o que tem que ser feito. E que até então não foi feito. Isso, exatamente. Porque a gente tinha previsão, né? De monitoramento, revisão, né? Tudo É o isso. que todo mundo sempre sonhou. Isso. Essa Essa é a de ideia. consumo mesmo. E até para a gente ir de novo para a população, eu acho que é uma coisa importante a gente estar com essa conversa desde agora. Porque quando a gente chega na população, qualquer trabalho que seja, de novo, vocês estão aqui de novo perguntando o que a gente pensa da cidade, o que a gente acha, o que a gente quer. Não fizeram nada. Posso falar, eu acho que esse vai ser Dá o grande nada. desafio. Como que a gente vai fazer esse questionário? Isso é pior, isso que é a pior resposta que a gente É. pode se ouvir, né? E a gente, não, olha, dessa vez, no último plano dessa vez vai ser diferente, sabe por quê? Porque nós vamos ter um monitoramento. E nós vamos estar conversando com vocês o tempo todo. E eu falei, gente, a gente precisa mesmo começar isso, porque com que cara nós vamos chegar lá? Então a gente vai agora, a gente Eu não sei, acho que eu volta. já vou estar aposentando. Não, mas a Ainda ideia, é uma questão da prefeitura.
esse é um ponto que para mim não está muito claro, assim, como que nós vamos fazer chegar na população. Mas talvez dentro do site, algo que facilite alguém de qualquer região entrar e dar alguma opinião, uma coisa assim. Eu não sei se tem que WhatsApp, a gente precisa pensar, hoje a gente tem muita ferramenta para a gente poder divulgar e ter esse acesso, para a gente conseguir atingir muita gente. Mas eu não sei qual que é. Você Os falar, próprios conselhos, você vai mandar disponibilizar para os seus pares, Mas independente de tudo, ter um espaço para a população entrar e falar alguma coisa, entendeu? Independente de caminhar para cá, para lá, tem um espaço, não chega você não tem espaço. Aí não dá pra... Você pode trabalhar com diversas ferramentas e diversos atores para poder atingir o maior número possível. isso, a gente precisa dar essa publicidade. Se é que a gente deseja que esse balanço seja feito com a população mesmo. Vamos ver essas questões. São duas perguntas diferentes. Tá. A primeira, aproveitando o que você estava falando para esse monitoramento, confesso que eu estou um pouco em dúvida, eu nunca acompanhei o desenvolvimento do diretor. Quando teve a formação da comissão, eu perguntei qual que era exatamente o escopo, o âmbito de atuação da comissão, se era a comissão para a revisão do plano, se era apenas uma comissão por considerar que haveria outras, como é que seria o processo um pouco mais global de revisão do plano. Aí, naquela ocasião foi falado que seria uma comissão local do considerar, né? Mas essa convocação de hoje, por exemplo, fala nominalmente ali está assim, cronograma para a revisão do plano. Né? Então eu vou ter que ficar em dúvida assim, mas qual que é o escopo da nossa atuação, quer dizer, qual que é o objetivo final da atuação da presente comissão. Eu estou entendendo que não é a revisão do plano. Não, a revisão pode ser uma consequência, mas hoje nós estamos numa fase de monitoramento e avaliação. Então seria, o âmbito da comissão seria coordenar o recolhimento de dados relativos à implantação, desenvolvimento, Monitoramento desses 5 primeiros anos do plano diretor. Tá. Foi aprovado o plano tinha uma série de medidas previstas. A gente estava com 5 anos desse plano e ninguém parou para falar assim, o que estava previsto no plano foi implantado? A gente não sabe. Então esse vai ser o nosso trabalho aqui. Começaríamos por aí, monitorar o que estava previsto no plano e o que efetivamente foi feito ou não foi feito. Com base nesse resultado é que nós vamos definir o que nós vamos fazer. Se é uma medida que a gente pode trabalhar para esperar o próximo plano, a gente muda a forma, ou se exige uma necessidade de uma revisão imediata. Mas assim, não é a ideia dessa comissão, não é revisar o plano, é a gente avaliar e monitorar. A gente pode até ter esse cuidado nas próximas, porque não é esse o objetivo, a gente não tem o objetivo de revisar. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente avaliar e monitorar esses 5 primeiros anos do plano diretor. Eu acho a segunda pergunta, essa questão de consulta pública, né, sabe, né, que é sempre uma fase da elaboração do plano. Isso. No nosso caso, é uma revisão. Desculpa. Uma avaliação do plano. Aí o que estava me ocorrendo é que assim, você, acho que na sua apresentação citou que assim, a elaboração do plano, necessariamente, na realidade atual, você conta com uma equipe contratada de fora, né, para